Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, Boa tarde, Fábio. boa tarde. Fiquem à vontade. Eu até deixei liberado aqui o microfone para quem se tiver à vontade pode falar aqui, tá? Fiquem super à vontade. Bem, pessoal, meu nome é Fábio, sou gerente de projetos aqui da Belge Consultoria e iniciaremos aqui mais um webinar da Belge. E nesse webinar falaremos aqui mais sobre manutenção preditiva, machine learning, tá? Mostraria um case bem legal aí para vocês, tá? Mergulharia um pouco aqui junto com vocês numa ferramenta que nós trabalhamos aqui, que é o RapidMiner, tá? Fabricando aqui alguns modelos estatísticos para vocês verem aí algumas atuações, alguns approaches, né? Em algumas situações bem específicas aqui, principalmente voltado aí à manutenção preditiva, né? Tá ok? Pessoal, essa sessão está sendo gravada, tá ok? E caso vocês tenham interesse, né, a gente pode depois passar o link aí para vocês, né, assistirem novamente, tá ok? Bem, fiquem à vontade, tá? Aqui no GoToMeeting tem um botãozinho aqui que é o chat. Podem postar lá suas perguntas, tá? Que ao final vou deixar um espaço aí para caso vocês queiram tirar algumas dúvidas. E aí eu vou seguindo aqui com as perguntas e vou respondendo aí a todos vocês, tá ok? Aqueles também que quiserem depois, eu posso deixar meus contatos, né? E aí vocês podem mandar também mensagens aí diretamente para mim, ok? Legal, pessoal. Então, vou falar aqui rapidamente, né? Eu acho que estou vendo aqui pelo menos quem está participando, né? Eu acho que muitos de vocês já conhecem a Belge, tá? Mas para aqueles que ainda não conhecem, tá? Só um panorama bem geral aqui sobre a Belge. Nós somos uma empresa de consultoria e somos especializados em métodos quantitativos, tá? Trabalhamos com uma série de ferramentas aí do mercado, né? E hoje eu vou dar um enfoque aqui mais a tecnologias de machine learning e inteligência artificial, ok? Aqui na Bélgica já geramos mais de 800 projetos de sucesso, geramos mais de US$ 1 bilhão nos nossos clientes e 9 das 10 maiores empresas aí do Brasil são clientes da Bélgica. Temos aqui de atividades e serviços, né? Aqui são os três grandes blocos aqui de serviços da Belge. O primeiro, nós representamos uma série de empresas, né? E a gente pode comercializar suas licenças, né? Uma delas aqui que eu vou mostrar que é do Optimine, temos diversas outras, né? Tem aqui a parte de suporte e manutenção, temos aí a nossa área de treinamento, né? O segundo bloco aqui temos a parte de consultoria, né? Desde logística, supply chain, na parte de manufatura, né? Parte de IA, inteligência artificial. Transferência de tecnologia, que seria um coaching, tá? Um híbrido, né? É como se, suponha que vocês comprem uma ferramenta, façam o treinamento, né? Então, vocês também podem contratar horas de coaching, ou seja, seria um consultor especialista naquele assunto, né? Ao lado dos funcionários de vocês, realizando previsões de demanda juntos, simulações, otimizações, modelagem de algoritmos de machine learning, etc, etc. Né? Então, acaba acelerando aí a curva de aprendizado. Então, ok, então comecemos aqui com o nosso tema. Né? Fala aqui rapidamente, tá? Por trás de tudo que eu for falar, pessoal, existe aqui uma ferramenta, tá? Que é uma ferramenta extremamente fácil de utilizar, que é o RapidMiner, tá? Que nós somos representantes aqui no Brasil. O RapidMiner, para vocês, para quem nunca ouviu falar RapidMiner, né? É, é uma das ferramentas líderes de mercado aí, né? Pelo Gartner, Forrester, né? Então, todas aqui as agências e consultorias aí que fazem benchmarking desse tipo de tecnologia, tá? E hoje, alguns números aqui, né, em termos de usuários aí no mercado, hoje já são mais 600 mil membros, tá, na comunidade aí do RapidMiner. Mais de 40 mil organizações utilizam a ferramenta, tá? Então, é um número bem expressivo. Fora também é o mundo acadêmico, né? Eu vejo aqui que tem algumas pessoas aqui do mundo acadêmico, né? Então, mundo acadêmico, então hoje mais de 4 mil universidades utilizam aí a ferramenta, tá? Inclusive tem uma parceria bem interessante, um programa bem legal aí universitário, né, acadêmico, em que a universidade pode estar aí
adquirindo licenças acadêmicas, né, para fins de ensino. E fora clientes globais aqui que passa aí dos 350, tá? E aí aqui alguns logos de clientes, tá? Que utilizam o RocketMine como uma ferramenta oficial de Data Science Machine Learning, legal? Vocês podem ver que realmente pode ser utilizado em uma série de segmentos, tá? Agora entrando aqui em alguns temas, né? Então vocês podem se perguntar, para quem está caindo um pouco aqui de paraquedas, né? Onde que eu consigo usar uma ferramenta? Onde que eu consigo aplicar machine learning, né? Em qual área, qual segmento, né? Antes de falar desse slide aqui, eu sempre gosto de falar que, olha, a partir do momento que você tem dados, seja eles dados estruturados ou não estruturados, ou seja, desde dados como tabelas, ou dados um pouco mais difíceis, como textos, imagens, vídeos, né? A partir do momento que você tem informação, você tem dado, você consegue usar ferramentas de machine learning, né? No caso aqui com o RapidMiner, você consegue utilizar, seja o dado que for, tá? Agora, é realmente um mundo bem abrangente, né? Mas, geralmente, é nesse slide aqui que eu acabo mostrando os principais usos do RapidMiner no mercado, tá? Lógico, não precisa se ater a esses, são diversos outros, mas geralmente se utiliza nesses mercados aqui. Então, segmentos como automotivo, banco, seguros, né? A parte de farmacêutica, né? Desenvolvimento de vacinas agora, que nem a questão de Covid, né? Então, acelera o desenvolvimento aí de novas vacinas, desenvolvimento aí de novos remédios, tá? A parte de manufatura, tá? Óleo e gás, enfim, né? Tem uma série de segmentos aqui que pode tranquilamente ser utilizado o Optimizer. Geralmente são com três grandes focos: uma analítica mais ao cliente. Então, quando você está preocupado se aquele é o cliente bom pagador, um cliente fiel, o cliente, esse aqui a gente fala que é um churn, é um cliente aí que é um intermitente, ele fez uma aquisição do seu serviço, uma compra, porém nunca mais vai comprar, né? Então, puxa, como é que eu classifico esse tipo de cliente, né? Esses novos clientes que estão tendo, como é que eu consigo classificar ele, tá? Análise de cross-sell, upsell, otimização de ofertas, né? Análise operacional, que eu acho que vai ser o grande foco aqui, tá? Que é principalmente a gente está falando de manutenção preditiva, por exemplo, né? Então, olha, existe a manutenção corretiva, né? Que todos sabem, quebrou a máquina, vou lá, né? Mando um operador lá conserta a máquina. Preventiva, então de tempos em tempos, eu faço uma atividade de manutenção, tá? E a preditiva é eu ser mais assertivo, né, em fazer a manutenção no momento mais apropriado, né, para realmente mitigar a quebra de equipamentos. Entendeu? Fora outras, como a otimização de supply chain, quando a gente fala de siderurgia, né, muitas vezes vocês estão trabalhando com receitas de aços, receitas de algum tipo de metal, né? Então eu estou fabricando, fabricando um tipo de produto que depende de uma certa receita de uma série de componentes, né? Depende da mistura que você for fazer, eu tenho lá uma certa qualidade no meu produto. Como que eu faço para otimizar minha receita? Como que eu faço para otimizar essas variáveis a fim de que eu tenha o melhor produto possível lá na saída da minha linha de produção, tá? Esse é um outro possível uso, ok? Como planejamento de capacidade, entre diversos outros aqui no âmbito operacional, tá? Análise de riscos, né? Muito comum aqui na parte financeira, tá? Nas áreas financeiras, como bancos, seguros, né? Então, se pontuação para utilizando aí classificações para pontuação de crédito, tá? Riscos de ter ou não aquele cliente, enfim, uma teste de estresse, detecção de fraude, né? Uma série de outras tipos de análise que você pode utilizar facilmente aqui uma ferramenta como o Optimizer. Aqui alguns números, né? Então, possibilidade de geração de receitas, né? Então, você tem aí um índice de 50% de novas oportunidades de receitas, redução de custos, obviamente, né? Vai cortar seus custos porque você vai fazer mais com menos, por exemplo, ou evitar gastos desnecessários. Fora também os riscos evitados, igual a questão de fraude, né? Ou até mesmo se a gente pensar numa questão aí de manutenção, né? Então, evita o risco de você parar a sua operação, tá? Diminui o risco. Tá? Bem, de novo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, realmente é um campo assim extremamente vasto, né? Em que muita coisa, às vezes até alguns nomes se confundem, né? O que que é machine learning, o que é inteligência artificial, o que que é ciência de dados, IoT, Big Data, né?
De fato, é um desafio você conseguir classificar, tanto que, dependendo do autor, né, de um livro que você vai estar lendo, ele pode falar em um termo e algum outro autor falar em outro termo, né? Ainda não existe um super consenso, né, de alguns termos, então, às vezes, né, acaba confundindo um termo ou outro. Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, para pelo menos os termos mais famosos que a gente começa a falar quando se trata de inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, tá? Então, começa aqui falando um pouco de inteligência artificial, que geralmente a gente está cobrindo aí, é como se fosse o macro tema, né? É o que a maior parte está abaixo do tema inteligência artificial, que aí vem machine learning, tá? Em que a gente possivelmente vai estar falando aqui de manutenção preditiva, como machine learning, aprendizado de máquina, né, que pode ter supervisionado, não supervisionado, tá? IoT, Big Data, né? Então, são uma série de temas e que todos eles, pessoal, a gente consegue usar uma plataforma como Artminer para, independentemente aqui do termo que seja, tá legal? E quando eu falo aqui de um fluxo, né, de informação usando uma ferramenta como o RapidMiner, tá? Como que ela funciona? Tá? Primeiro que a gente fala que é uma plataforma, tá? Então, por ser uma plataforma, ela vai desde a captação do dado, tá? Então, eu tenho aqui uma fonte de dados, vamos supor que são sensores na sua máquina, né? Ou não, uma rede social, Facebook, ou planilha Excel, ou um RP, que seja, tá? Conecta-se os dados, né, nessa plataforma. A partir do momento que você conecta o dado, né, ele já começa a entrar dentro aqui do ambiente do RapidMiner e aí passa geralmente por um fluxo aqui, geralmente que vem, primeiro, tratamento de dados, né, eu vou tratar essa informação, tá, fazer uma tabela dinâmica, vou expurgar alguns dados, vou criar alguns atributos, sei lá, né, eu vou tratar essas informações, tratei as informações e aí eu vou começar a aprender através de alguns modelos estatísticos, né? Alguns muito famosos hoje em dia, redes neurais, né? Árvores de decisões, KNNs e vários outros aqui que são novos muito conhecidos no mercado, né? E que todos eles existem aqui no RapidMiner e basta você utilizá-los, né? Fazer com que esses modelos aprendam, essa é a ideia de um machine learning, de um aprendizado de máquina, fazer com que esses modelos estatísticos aprendam com seus dados, tá? E aí, quando você chegou numa performance muito boa aqui no seu modelo, né? Você viu que ele já está aprendendo muito legal. Agora vem a parte de operacionalizá-lo, né? Ou fazer o deployment, ou fazer a implementação do seu modelo, né? Vou utilizar agora o modelo já aprendido, tá? Ou já treinado. E aí eu vou usá-lo, por exemplo, suponha que você treinou um modelo para identificar quebras em sua máquina, né? Para identificar momentos corretos para fazer a manutenção. Tá? Então, no momento em que essa minha máquina, aliás, esse meu modelo, identifica que esse é o momento apropriado para fazer a manutenção, ele poderia, às vezes, disparar um e-mail para sua área, sua equipe de manutenção. Tá? Ou, por exemplo, se não tratando aí numa ótica de captação de cliente, né? No momento que eu faço uma aquisição de um produto ou um serviço da sua empresa, a partir do momento que eu leio os dados dessa pessoa, desse cliente, né? Eu identifico que é um cliente que ele tem um possível interesse em um determinado segmento de produtos do meu portfólio e eu posso encaminhar automaticamente para esse cliente, né? Um e-mail marketing para ele, ou enviar alguma mensagem para ele no celular, ou enfim, né? Então, aqui são infinitas possibilidades. Atualizar seu site, devolver para o RP alguma informação, né? Realmente são infinitas possibilidades aqui em operacionalizar o modelo, tá legal? Por trás, né, existem aqui uma série de funcionalidades que eu vou falando aqui ao longo do webinar, tá? Mas principalmente quando a gente está trabalhando com muitos dados, tá? Então, para quem conhece, a gente trabalha aqui também com Hadoop, Spark, né? Para trabalhar com realmente muitos dados ou às vezes clusters, né? De servidores para você processar de forma mais rápida suas informações, tá? E o legal do RapidMiner que vocês vão ver, pessoal, é que vou tirar um mito, né, em que ciência de dados é só para aqueles estatísticos, para matemáticos, ciência de dados é para quem sabe programar, tá? Eu vou realmente tirar o mito, vou tentar desmitificar isso aqui para vocês, tá? Vocês podem ver aqui que
a gente gosta sempre de falar que o RapidMiner, né, ele é utilizado tanto para um engenheiro de dados, um programador, alguém que sabe mexer bastante com a parte estatística, até mesmo para uma pessoa que é totalmente leiga, tá? Ou às vezes está num cargo aí mais gerencial, dono de empresa, um CEO, que ele precisa ter uma informação rápida, né? E que ele não tem conhecimento ou não tem tempo para extrair essas informações, tá? Então, todos esses perfis cabem dentro da plataforma. Bom? Bem, então vamos aqui entrar um pouco mais no mundo aqui, que é o tema realmente o principal de hoje, que é a parte de ciências de dados, machine learning, a parte aqui de manutenção preditiva. Tá ok? Bem, temos aqui um case bem legal, que é um case aqui da ArcelorMittal, tá? E, bem, a ArcelorMittal, grande siderurgia aí que tem uma série de plantas aqui no Brasil, tá? E produz aço. E a grande motivação aqui da ArcelorMittal era o seguinte, eles estavam com uma má qualidade de produtos, tá? Eles tinham uma grande dificuldade em prever a qualidade dos produtos ao longo do processo, também tinham custos muito elevados de energia, tempos gastos, tá? Insumos investidos em produtos ruins. Okay? E o grande objetivo era o seguinte, em adotar esse tipo de tecnologia. Identificar as causas da má qualidade do produto e predizer a qualidade do produto o quanto antes. Tá? E muitas vezes, no meio do processo, já conseguia predizer como que seria a qualidade daquele produto e evitar com que eu, né, gastasse, investisse horas num produto que eu já sei que já deveria ser retrabalhado, ok? Desafios. Tem uma alta variabilidade. Vejo que muitos que estão assistindo aqui o webinar, né, são de empresas aí que existem uma série de fatores do produto ter uma boa ou má qualidade. Então, da mesma forma na Celor, né, uma alta variabilidade no seu processo, em que muitas variáveis poderiam ser as causas, raízes, né, dessa má qualidade. Grande massa de dados, então é muito dado sendo capturado aí, coletado por diversos tipos de sensores, tá? Fora outros dados exógenos ou dados externos a esses sensores. E a complexidade de trabalhar com séries temporais, tá? Uma sequência de dados no tempo e ainda séries temporais multivariadas, ou seja, eu tenho uma série de variáveis, séries temporais, tá? Que de alguma forma elas têm um impacto entre si, né? Tem uma correlação entre si e de alguma forma pode ser que isso cause uma boa ou uma má qualidade no meu produto. Legal? Então, aqui é só uma representação aqui de uma das linhas lá da Celor, né? Então, existe aqui uma série de mudanças de propriedades ao longo do processo. Então, na Celor, no caso, tinham produtos de placas, né? De até 10 metros, até bobinas com comprimentos até 2 quilômetros de aço, tá? E temos aqui uns sensores, tá? Que distribuídos em uma série de pontos ao longo da linha de produção, tá? Em que coletava dados brutos. Então, são milhares e milhares aí de dados sendo capturados e coletados por umas centenas aí de sensores, ok? E cada sensor aí também tinha uma série de frequências, tá? Mas aqui não vem ao caso. Tá? Então, para começo de conversa, né? Então, o que começou a ser concebido? Né? Primeiro, eu tinha aqui alguma coisa que estava produzindo dados ou coletando dados. Tá? No caso aqui são sensores, por exemplo. Né? Então, eles coletavam dados brutos, né? Seja de temperatura, pressão, velocidade, né? Ou até dados rotulados, se o equipamento está ou não parado, se o equipamento está ou não com defeito, se o equipamento está ou não produzindo, né? Então, existiam vários tipos de sensores e esses dados brutos, né, eram armazenados no banco de dados e aí, nesse banco de dados, fez-se a conexão aqui com o RapidMiner. Tá? Então, o RapidMiner começou a trabalhar com a integração com esse banco de dados, tá? Ele fazia uma mágica aqui, né? E aí depois ele jogava aqui os dados ou as análises, as sites análises, num dashboard para posterior avaliação, tá? Fora outras automatizações, como envios automáticos de e-mail, né?
ou até mesmo a atualização de uma série de tabelas no RP, etc, etc, tá? Mas outro ponto também seriam os dashboards aqui para análise das informações. Ok? E como que vinham essas informações, né? Acho que muitos de vocês que trabalham com sensores devem já estar bem acostumados com esse tipo de gráfico, né? Mas o que seria isso daqui, né? São várias séries temporais, cada um desses gráficos aqui representa aí um tipo de informação, como, por exemplo, temperatura, pressão, né? Todas aquelas que eu comentei, tá? E aí, essas informações, né, eram importadas dentro da ferramenta, tá? Então, aqui, informações como pressão, fluxo, peso, etc., né? São informações todas coletadas ao longo do tempo, tá? E aí começa a primeira diferença, né? Sem o RapidMiner, a ArcelorMittal ela se limitava, né, queira ou não, por estatísticas mais simples, tá? Como médias, padrões, né? Um outro histograma, mas eram coisas muito simples, né? Porque que eles não tinham uma ferramenta parruda para fazer análises, diversos tipos de análises simultaneamente e de uma forma bem frequente, né? Acabava que não existia uma tecnologia com esse porte. E outro, com o RapidMiner, começou a analisar não só estatísticas simples, como estatísticas séries temporais, ou seja, não se ignorava os dados ao longo do tempo, tá? Você literalmente considerava o dado quando ele aconteceu, tá? E qual que foi a intensidade daquele dado naquele momento, né? E tentar extrair um padrão ao longo do tempo, que é algo extremamente desafiador fazer isso, né? Quando você não tem uma ferramenta mais especialista como o RapidMiner, tá? E aí, como que foi feito essa identificação de padrões, por exemplo, tá? Existe uma técnica chamada Shapelets, que nada mais é que você criar aí subséries, né? Em vez de você considerar a série como um todo de uma vez, você vai criando bloquinhos de séries e aí você vai identificando anomalias, padrões, né? Nesses pedacinhos aqui de séries. Porém, isso aqui de uma forma extremamente eficiente e ágil, tá? Em que a inteligência aqui do modelo matemático, né, te permite isso, né? Identificar esses pedacinhos de séries, tá? E aí, por exemplo, aqui é um gráfico, olha, aumentou a intensidade aqui desse sensor, né? Opa, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Será que isso está associado a uma falha, uma questão de qualidade, uma questão de aumento ou não de produtividade, né? Enfim, e aí você começa a fazer as correlações entre uma série de dados aqui, todos eles séries temporais, ok? E aí, com isso, né, você passa modelos de aprendizado de máquina em que quanto mais você passa, quanto mais dados ele recebe, melhor ele fica, né? Então, mais capaz ele fica de identificar padrões e te dar a resposta mais adequada. Esse é o segredo aí de um aprendizado de máquina aqui por trás, tá legal? Então, aqui, por exemplo, né, ele começa através dos métodos de shapelets, tá, de transformações shapelets, que nada mais é que, de novo, né, aquelas subséries. Ele começa a verificar, olha, essa subsérie ele está mais próximo de uma subsérie que eu já conhecia antes, que eu sei que essa série ela pode não dar um defeito, eu sei que esse padrão ele pode não trazer uma boa, uma má qualidade, né? Então ele começa a fazer entre aspas, uma análise de correlação, né? Não é bem isso, mas é quase isso, e ele começa a identificar através dessas análises de similaridade se, olha, o padrão que está acontecendo agora, olha, está me exigindo aqui alguém de manutenção para dar uma olhada na máquina, né? Ou para fazer ajuste fino, para não ter tanto desperdício lá na frente. E aí disparava, né? Uma série aqui de requisições, seja para equipes ou para o próprio RP. Então, e bem, vocês viram que a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial, um modelo matemático extremamente acurado, em que ele consegue identificar esses padrões em sua linha de produção, vocês concordam que a vida das pessoas que estão planejando torna-se muito mais fácil, né? Porque no final das contas, você, primeiro, reduz os seus custos, claro, né? Você vai ter menos desperdícios, por exemplo, o tempo de análise também, porque antes você se limitava, por exemplo, tá? O Excel ou algum SQL, alguma tabela aí que não tinha
toda essa estrutura estatística para te fornecer esse tipo de informação, né? Então, queira ou não, as suas análises ficavam muito mais rápidas e muito mais ricas, porque agora você tem mais tempo para, né, investir em outros tipos de interpretações, outros tipos de análise, e assim vai. Tá? Fora que também tivemos redução de consumo de energia, tá? Redução dos desperdícios, dos scraps, né? Que isso é latente, né? Uma operação de uma siderurgia, por exemplo, ok? E fora outros ganhos aí, né? Como você visualizar melhor seus dados, né? Criação de uma série de outros KPIs, dashboards muito amigáveis, né? Para análise do que está acontecendo em toda essa operação. Legal? Bem, esse foi o caso da ArcelorMittal, né? Mas aqui a gente pode estender isso para uma série de outras empresas, outros tipos de dados, né? Igual esse, como são dados, por exemplo, da NASA, em que você pega informações da turbina, né? Então, tem uma turbina aqui, em que se coloca uma série de sensores, e é uma analogia ao case passado, né? Em que você trabalha com as informações de sensores e a estrutura, a arquitetura de solução é bem semelhante, né? Em que eu conecto a fonte de dados, analiso esses dados, sensores, eu faço uma engenharia de features, ou seja, eu verifico qual que é aquele sensor que de uma tal não impactando na resposta do meu modelo, né? Eu faço uma modelagem da predição de uma possível quebra, por exemplo, e uma predição em tempo real, que já é só a operacionalização daquele modelo. Então, em tempo real, eu consigo avaliar se uma turbina, por exemplo, que não adianta eu falar que, olha, de hora em hora eu faço análise. Não, tem que ser algo num time frame extremamente curto, né, para falar se eu paro ou não o meu motor, por exemplo, né, para evitar algo pior, tá? Bem, aqui vou passar até um pouco mais rápido, tá? Eu acho que é mais fácil aqui mostrar já no RapidMiner. Deixa eu mostrar aqui no RapidMiner, tá? Então, eis aqui a ferramenta, pessoal. Essa aqui é a plataforma RapidMiner, né? Em que a Belgia é representante, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer também uma apresentação individual para vocês, entender um pouco mais a ferramenta, etc, né? Mas aqui é só brevemente aqui, né? Para vocês verem aqui como que é a carinha da ferramenta, tá? Bem, aqui eu tenho alguns operadores, os quais eu vou utilizar para construir o meu modelo. Percebam, tá, pessoal? Aqui em nenhum momento vou escrever uma linha de código, tá? Então não se assustem, né? Isso, vocês não precisam vir aqui começar a programar, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer só algo muito simples, só para vocês verem como que funciona o RapidMiner. Então, aqui eu posso vir e escolher alguma coisa, por exemplo, eu quero trabalhar com Excel, né? Porque eu não tenho tantos dados assim, eu vou trabalhar com Excel. Então, ó, ele me mostra um operador aqui do Excel, eu grudo esse operador aqui no meio da tela, né? E eu tenho aqui os meus parâmetros, né, do que eu posso parametrizar nesse Excel. E, por exemplo, eu venho aqui, eu posso parametrizar aqui uma planilha, por exemplo, né? Sei lá, pegar uma planilha aqui, esse exemplo aqui é de clientes, né? Cada linha é um cliente e eu identifico se no final é um cliente fiel ou não, né? Aqui é mais para ilustrar aqui a forma como o RapidMiner trabalha. E eu grudo aqui, por exemplo, né, um dado na saída e eu boto ele para rodar, por exemplo. Não fiz nada, né? Eu só importei o dado, então tá lá, meu primeiro modelinho, né? Não é nem um modelo, mas eu já consigo aqui, importei um dado, né? Eu já estou vendo aqui uma série de resultados, que no final é mais o dado importado, extraio estatísticas, extraio aqui gráficos de visualização, uma série de coisas que eu consigo fazer, tá? Então é muito fácil mexer com o RapidMiner porque ele se baseia aqui nesses quadradinhos, né? Desses bloquinhos que são os operadores e a sequência de operadores, né? Faz aqui o meu modelo, tá legal? Bem, então vamos pegar aqui um caso mais prático, tá? Que eu queria já explorar com vocês, que é o seguinte: eu trouxe aqui um caso em que eu coletei informações de sensores, tá? Claro que isso foi coletado, mas eu posso coletar isso em tempo real, tá? Mas para fins aqui didáticos, eu vou trazer aqui um primeiro dado, vou pegar esse dado aqui, que já está coletado. Então, da mesma forma que eu fiz com aquele operador lá que eu importei do Excel, eu só vou vir aqui, pegar esse nozinho, grudo aqui no resultado, eu vou dar um play. Tá? Ó, o que eu tenho aqui, né, pessoal?
claro, não tem nada avançado, né? Não fiz nenhum foguete aqui, não fiz nada, né? Então, eu simplesmente importei um dado, né? E que dados são esses aqui, ó? Cada coluna, vocês podem ver que está representada por um cabeçalho de um sensor. Sensor um, 2, 3, 4 e assim vai. São quantos sensores? Ah, tem 25 sensores aqui. Eles estão me dando um dado aqui, tá? Que podem ser temperatura, pressão, enfim, né? Mas são dados aqui provenientes de sensores. E aí tem aqui uma outra coluna que são as máquinas, né? De onde estão vindo os dados e sensores aqui? Tem uma série de máquinas. Eu tenho um rótulo aqui, super importante nesse exercício, que é se teve, é um dado histórico, né? Então, se teve ou não um tipo de falha. Então, sim ou não por um tipo de falha. Legal? Bem simples, né? Então, sensores, se tem ou não um tipo de falha e as minhas máquinas. Ainda nesse módulo de resultados, eu consigo ver estatísticas, né? Aqui dos sensores, o valor mínimo, o valor máximo, médias, né? De todos os sensores. Tá aí nada demais. Por exemplo, eu posso abrir o sensor 20, né? Eu vejo aqui alguns dados a mais, né? Então, dados mais simples. Eu consigo aqui visualizar meus dados. Por exemplo, eu venho aqui e eu tenho uma série de dashboards que eu consigo construir aqui com meus dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui dados do sensor, vamos pegar aqui só o sensor 1, né? Então, eu tenho aqui os dados do meu sensor 1 para cada uma das máquinas, por exemplo. Eu consigo agregar aqui, por exemplo, colocar o sensor 1, o sensor 2, né? Então, é extremamente intuitivo. Tem que ser intuitivo, né? Porque já basta, né, o conceito estatístico estar por trás, né, de tentar interpretar essas informações. A ferramenta não pode ser um gargalo, né? A ferramenta tem que ser fácil de manusear. Então, eu consigo adicionar aqui plotar algum outro gráfico em cima, né? Então, posso colocar aqui esse tipo de plot, eu posso vir aqui colocar uma área, né? Enfim, então você vê que é muito simples, né? E muito rápido, né? Construir gráfico, e até muito gostoso, né? Você construir gráficos aqui dentro da ferramenta, né? Então, legal. Então, eu consigo analisar aqui os dados, né? Então, suponha que eu começo a brincar aqui com mais caixinhas. Ah, eu quero fazer um filtro, eu quero fazer uma pivot table, eu quero apagar alguns dados, quero colocar um modelo matemático, né? Isso aqui poderia ir crescendo. Vocês concordam? Então, construir já um aqui bem fácil, né? Para a gente explorar aqui em conjunto. Então, deixa eu pegar aqui um projetinho, tá? Então, aqui só é um projetinho com mais caixinhas, né? Com algumas caixinhas a mais, tá? Então, vou falar aqui com mais calma para vocês o que está acontecendo. Deixa eu só simplesmente colocar aqui alguns breakpoints, só para vocês entenderem aqui o que eu vou fazer nesse caso. Né? Então, legal. Eu só apertei um playzinho aqui, primeiro para vocês saberem qual que é o dado que eu vou estar usando. Tá? Por enquanto aqui eu não fiz nada, a não ser importar um dado, que né, não é por acaso, é o mesmo dado que eu mostrei antes para vocês. Então, eu vou usar esse dado aqui tá, para treinamento. Tá? Então, para quem não está acostumado à palavra, né, o treinamento aqui é o seguinte, eu vou usar um modelo matemático, depois eu dou uma olhadinha qualquer lá, eu vou usar um modelo matemático que ele vai importar esses dados e ele tem um algoritmo em que ele vai aprender, ele vai ser treinado com essas informações, tá? E eu vou medir a performance desse treino ao longo do tempo, a acurácia dele ao longo do tempo, até ele chegar numa acurácia bem legal. Quando ele chegar numa acurácia bem legal, aí eu coloco ele em produção, tá legal? E aí, quando eu for colocar ele em produção, ou seja, quando ele começar a pegar dados reais, quando eu falo pegar dados reais, são dados que eu não faço a menor ideia se a máquina ela vai precisar ou não de manutenção. Não faço a menor ideia. Eu só vou ter informação do quê? Dos sensores. Legal? E quando eu tiver essa informação do sensor, qual informação vai ser essa? Então, eu já tenho aqui importada, só para fins didáticos. Então, vai ser essa informação aqui. Ó. Então, considere que essa informação que eu estou mostrando para vocês é uma informação real, tá? Em que eu não faço ideia, tá vendo? Não existe uma coluna, né? Se a máquina vai falhar ou não. Não faço a menor ideia. São informações que saíram agora, estão fresquinhas, estão saindo agora da minha máquina. Tá legal? E os sensores, para cada uma das máquinas, estão me dando esse tipo de informação. Ok? Legal. O que eu mostrei para vocês? Por enquanto, eu importei um dado, tá? Esse dado que eu importei para treino, ele passa por algumas caixinhas, tá? E são caixinhas bem simples, tá? Parecido com aquela leitura Excel, só que cada uma tem uma responsabilidade aqui. A primeira caixinha aqui, eu vou fazer uma otimização
tá? O que é essa uma otimização? Ele vai otimizar tudo que está aqui dentro. E aqui dentro, deixa eu só dar uma olhadinha, eu vou usar um modelinho chamado KNN. É um modelinho aí, pessoal, que geralmente quem está começando a aprender, entrando nessa área de aprendizado de máquina, geralmente se depara com ele, tá? Mas é o KNN, que ele vai basicamente verificar quem são os vizinhos daquele dado, né? E ele vai falar que aqueles vizinhos são semelhantes em si, com o dado atual. Enfim, ele captura os dados que estão em volta e ele assume que aquilo lá são dados similares, né? Assim, um super resumo que eu estou dando aqui para vocês, né? Então, esse aqui é o modelo KNN, tá? Da mesma forma, eu poderia, em vez de usar um KNN aqui, eu poderia falar, não, Fábio, coloca um modelo melhor, coloca um Deep Learning aqui, com uma série de neurônios, coloca aqui, por exemplo, uma Random Forest, ou um Boost Tree, né? Enfim, tem uma série de modelos hoje em dia que o pessoal usa bastante, né? Isso aqui é mais para fins didáticos, para vocês entenderem bem aqui o que nós vamos fazer, né? Mas aqui eu poderia substituir por uma série de outros modelos realmente bem mais complexos de interpretar, porém bem mais poderosos, tá? Beleza, então aqui eu vou passar simplesmente aqui pelo meu modelo, é aqui que eu vou aprender, tá? Nessa caixinha que eu vou aprender, e as outras caixinhas nada mais é que eu criei simplesmente para ele exportar algumas informações legais, né? Para a gente ver aqui na saída do nosso modelo. Então vocês viram que não tem nada aqui quase, né? É bem pouquinho, tá? Então, dado de entrada, meu modelo, e essas outras caixinhas simplesmente para ele gerar alguns gráficos bacanas aí para a gente, legal? Então eu vou apertar um play. Então, apertei um play, ele está rodando, rodou, né? Então, bem rápido. Então, ele já rodou e ele já me produziu aqui algumas abas, tá? Aqui na meu resultados. Nessas abas que nós temos aqui. Vamos pegar aqui aos poucos. Deixa eu pegar primeiro esse daqui. Né? Esse aqui eu acho que é legal. Essa tabela aqui, o que significa? Né? O que são cada uma dessas colunas? Né? Ignora por enquanto a iteração. Esse KNN existe que a gente fala que é um hiperparâmetro, né? Que é o casinho, mas é um parâmetro que o próprio programa ele tem que ficar variando. Ele fica variando entre vários e vários parâmetros daquele modelo até ele achar os melhores que me dão, no caso, aqui a melhor acuracidade. Pelo menos foi isso que eu setei aqui. Eu quero que tenha a melhor acuracidade, tá? Tanto que se eu pegar essa tabelinha aqui, é uma tabelinha bem simples, né? Eu produzi um gráfico, né? Esse gráfico aqui, olha só, eu tenho a acuracidade nesse eixo Y, e eu tenho aqui, por exemplo, a variação do meu K, né? Quanto maior o K, né? Vocês percebem que tem uma certa correlação, se vocês forem ver aqui, né? A disposição. Então, eu estou aumentando o meu K, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando minha acuracidade, até chega um momento que ele fica em regime. Não adianta mais aumentar o K, que, olha, né, ele ficou estável aqui no nosso caso, né? Então, e até tem algumas outras teorias estatísticas que não é muito bom você usar um K muito grande, senão você pode falar que é um efeito chamado overfitting, né? Ou seja, você está treinando muito fortemente, está enviesando o seu modelo com seus dados, né? Mas aí já é um outro assunto, tá? Então aqui é um dado bem legal que eu consigo, né, verificar a correlação entre o K e minha acuracidade, tá? Outro ponto muito legal é esse grau de importância, né? Então, tá vendo que eu tenho aqui? Cada sensor, ele consegue calcular aqui um grau de importância, ou seja, aqueles sensores que mais impactaram, tá, no meu modelo matemático. Então, eu vejo aqui num gráfico, né? Então, olha, no meu modelo, o sensor que mais impactou foi o sensor 7, né? Sei lá qual que é o sensor 7, mas nesse caso, o sensor 7 é o que me deu mais impacto, tá? No resultado aqui do meu modelo matemático. Então, olha que legal, né? O grau de importância de cada sensor. Então, vocês viram, tinha vários dados que, a princípio, olhando eles todos naquela tabela, parecia que não me trazia muita informação. Mas, a partir do momento que eu começo a passar algoritmos de aprendizado de máquina, né? Você vê que começa a ficar interpretável aquelas informações. Bacana? E, por fim, eu tenho aqui, ó, a minha predição, que era o que eu mais queria, né? Então, para cada máquina, eu consigo verificar se é o momento já para fazer manutenção ou não. Então, por exemplo, para essas primeiras máquinas aqui, eu estou falando que sim, precisa fazer uma manutenção. E para essas aqui de baixo, não. Né? Então, para essas aqui, eu não preciso fazer uma manutenção. Tá legal? E claro, né, isso aqui são apenas alguns dos resultados. Eu posso, obviamente, fazer muito mais análise, criar muito mais dashboards, né, falar o porquê que ele está falando que aqui eu preciso e por que aqui não preciso, o que influenciou sim aqui, o que influenciou não aqui. Legal?
Já vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Mas aqui é primeiro um case aqui mais simples. Legal? Então, esse é o grande propósito, por exemplo, de você rodar um machine learning para manutenção preditiva. Por exemplo, né? Saber ou não de forma automática se sua máquina vai ou não falhar. Legal? Agora, percebam que é fácil, né? Começa por aí. Eu não precisei em nenhum momento programar, tá? Eu só precisei grudar algumas caixinhas aqui e ele já faz tudo para mim, né? Ainda assim, pode ser que ainda tenha pessoas que falam, Fábio, eu acho que, né, poderia ser mais fácil, né? Será que dá para fazer essas caixinhas serem construídas automaticamente? Dá. Então, existe um outro carinha aqui chamado Automodel, tá? Aliás, antes disso, né, existe um outro chamado Turbo Preparation, tá? Então, a preparação de dados, eu posso vir aqui, em vez de construir aquelas caixinhas para filtrar meu dado, fazer mescla de dados, etc., eu posso vir aqui também, tá? E visualmente, aí fazer uma analogia com o Excel, como se fosse um Excel, né? Visualmente, aqui eu consigo tratar meus dados, bilhões, milhões de linhas aqui, simplesmente olhando uma visualização dele e aplicando as transformações que eu gostaria. Seja ela uma limpeza, gerar informação, fazer uma pivot table, né? Então tá fácil aqui com a base de cliques. Então, e eu tenho aqui um outro que é o modelo de aprendizado automático, né? Ou automodel aqui. Tá? Esse automodel é como eu vou fazer o mesmo exemplo do passado, tá? Como assim? Eu posso vir aqui importar um dado. Então, eu venho aqui, eu vou importar um dado aqui de treino. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o dado que eu usei da última vez. Então, por exemplo, ó, os dados dos sensores. E olha aqui, ó, eu posso vir aqui e ele pergunta: o que você quer fazer com esses dados? Eu posso vir aqui e simplesmente, ó, quero prever. Prever o quê? Ó? Quero prever essa coluna, se vai ter falha ou não, ou se eu preciso ou não fazer uma manutenção. Ah, não, eu não quero prever, eu quero clusterizar. Então, clusterizar, ele vai, por exemplo, aqui eu poderia criar cluster de máquinas com base no perfil de sensores. Olha que interessante, né? E ele roda aqui algoritmos de clusterização. Ou não, eu quero vir aqui identificar outliers, né? Outliers aqui nos meus dados, para ver aqueles dados lá que fugiram muito de um certo padrão. Okay? Mas só para ficar didático, eu vou fazer uma previsão e eu quero prever de novo, né? Se vai ter não, sim ou não para falha. Vou dar um next aqui. Aqui ele me mostra a dispersão dos meus dados, tá? De novo, vou dar um next. Aqui é um bem legal, em que ele fala o seguinte, olha, o que está impactando, né, na informação aqui dos meus dados, né? Flag verde, amarelo e vermelho, né? Então, por exemplo, verde quer dizer que impacta positivo, assim, vale a pena você considerar esse dado, amarelo, mais ou menos, e o vermelho quer dizer que, ó, não é bom você considerar esse dado para fins desse tipo de análise que você quer, tá? Eu vou considerar só os dados em verde, tá ok? Para rodar nosso algoritmo. Vou dar um next aqui. E bem, aqui vocês percebem que tem uma lista de famílias de modelos de aprendizado de máquina, né? Por exemplo, o mais simplesinho aqui, que é o Naive Bayes, tem o modelo linear generalizado, regressão logística, deep learning, assim, tem uma série de famílias de modelos aqui e com opção de otimizá-los, sim ou não. Tem uma série de opções aqui que eu simplesmente posso ligar e desligar, né? E eu poderia vir aqui e apertar um Run. Se eu apertar um Run, ele vai vir aqui treinar todos os modelos e me apresentar uma série de resultados, tá? Só para eu não ficar segurando vocês aqui, pessoal, eu tenho aqui já um modelo já rodado. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Que eu rodei exatamente aquele lá, né? Então, eu apertei o Next, aí ele vai ficar um tempo lá aprendendo, né? Otimizando todos os seus dados. Então, eu estou carregando aqui. E eu chegaria, por exemplo, nessa visão aqui. Né? Nesse caso, eu só rodei 3 modelos, tá? E depois que eu aperto o Run, eu cheguei nesse resultado aqui, onde ele tem uma classificação em termos de erros, né? E, em termos de A ou C, para quem sabe, é um indicador bem poderoso em aprendizagem de máquina, precisão, recall, e assim, o F-measure, né? O F-score aqui, né? Também. Enfim, então tem uma série de dados, né, em que eu poderia pegá-los aqui e avaliá-los, né? A curva ROC, né, que eu consigo avaliar a curva ROC. Eu vou pegar aqui o GLM aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui os dados aqui na esquerda, dados do modelo, eu tenho aqui a performance
ou seja, as medidas aqui de qualidade, tem aqui alguns gráficos, as predições na base de treino, tá? E uma série de outras informações aqui, tá? Mas uma que eu gosto de sempre mostrar, essa aqui, que é um simulador. Esse aqui é bem legal, pessoal, que é o seguinte, olha aqui na esquerda. Aqui na esquerda eu tenho vários parâmetros que eu importei. Então, no caso aqui, eu tenho ciclo, né? O quantos ciclos eu já rodei com aquela máquina, um sensor 10, sensor 11, sensor 12, vários sensores com seus respectivos valores aqui na direita. Tá legal? Então, tem vários dados aqui, né? Ciclos máximos, enfim, né? E aqui na direita, eu estou falando o seguinte, ó, com base nesses dados, esses parâmetros, a probabilidade aqui é de não ter quebra, tá? De não ter quebra aqui, então é falso. Então a probabilidade de quebrar é 100% falso, ou seja, não vai quebrar, tá? Então aqui eu tenho, o que falou, por que eu estou falando que não vai quebrar? Eu tenho os fatores aqui, então isso aqui é muito legal, né? Porque você consegue verificar o que fez o modelo falar que você não vai quebrar. Olha, o que favoreceu o falso, que é esse verdezinho? Favorece o falso, ó, máximo de ciclos, então aqui é o máximo de ciclos que está lá embaixo, né? Máximo de ciclos foi 245, então o máximo de ciclos, sensor 20, sensor 18, né? Eles que estão falando aqui que você não vai quebrar, porém, ó, os ciclos, né? Tá falando, olha, o ciclo está contradizendo o falso, ou seja, ele está falando que você vai quebrar, entendeu? O sensor 16, 10 e 9 também estão empurrando você para quebrar. Então, com isso, você consegue visualizar se você vai ou não quebrar, tá? E percebo que é um simulador. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ciclo e eu brincar com esse ciclo, olha só, eu vou brincando, aumentando e diminuindo o ciclo, né? Então, ó, os dados, olha os dados lá sendo simulados lá na direita, tá vendo? Eu consigo prever com esse simulador, dependendo do valor do ciclo, se ele vai ou não quebrar, né? Então, esse é o propósito do simulador. E você vê, né? Puxa, mas existe uma forma de eu otimizar a minha operação? Como é que eu faço para otimizar? Qual que seria um perfil ótimo de sensores? Tá? Então, eu posso vir aqui, existe um otimizador, é um otimizador de busca genética, tá? Que eu posso, por exemplo, eu quero maximizar o falso, talvez aqui. Eu venho aqui maximizar o falso. E eu posso colocar algumas restrições, né? O valor do sensor tem que ser isso aqui, o ciclo tem que ser isso daqui, enfim. Vamos deixar tudo livre, né? Um teste bem legal aqui. Eu vou rodar ele, vamos ver se eu consigo achar uma resposta legal, ok? Né? Então, aqui, ó, achei um 100% falso, né? Achei aqui um ótimo local. Com base nesse ótimo local, eu consigo ver aqui todos os atributos, né, que favorecem, por exemplo, a ser falso. Não vai parar a minha máquina, né? Então, eu tenho aqui um perfil ótimo, né, de sensores. Legal? Então, essa é uma forma. E tudo isso eu consigo vir aqui depois fazer um deploy, né? Tem até um botão rápido aqui, ó. Quero fazer um deploy no AWS, no AWS, ou no Google Cloud, ou no Azure, sei lá, né? Ou no seu RP, ou mesmo na sua máquina local, tá? Então, eu posso vir aqui apertar um deploy, né? E aí eu escolho qual que é o ambiente que eu quero fazer o deploy aqui, tá legal? Então, de forma bem didática, é isso, tá? Existe esse automodel, ou você pode personalizar seu modelo, ou às vezes, se vocês quiserem, que eu indico até, né? Usar o automodel personalizando o automodel. Então, eu fiz um projeto muito rápido. Seu diretor veio aqui, rodou uma vez, já tem umas respostas, e aí ele passa esse projeto para um analista. Ele vem aqui, ó, deixa eu abrir aqui meu modelo, né? Eu posso vir aqui e olha lá, ó, o seu automodel produziu aqui várias caixinhas, e eu posso entrar em cada uma das caixinhas e editá-las, né? Para personalizá-las aí para o perfil da minha empresa. Legal? Então, você vê a velocidade que é fazer qualquer tipo de projetinho aqui dentro do RapidMiner. Bacana? Então, continuando aqui, só para fechar, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, só para fechar, pessoal, para vocês entenderem aqui a arquitetura da plataforma RapidMiner. O que eu mostrei para vocês foi isso daqui, né? O RapidMiner em si, em que eu construo, né, com os meus operadores, faço um auto machine learning, treino lá os meus modelos, tá? Ou pelo menos eu construo meus modelos, e eu consigo fazer várias ligações, tá? Com o ambiente Hadoop Spark, tá? Quem conhece pouco o Hadoop Spark sabe a complexidade que é codificar isso, então tudo isso aqui com base em caixinhas, né?
você já faz bem facinho, tá? Você consegue conectar isso também eu quero usar a GPU, né? Aí você pode usar bibliotecas do Google, do Facebook, por exemplo, Keras, o TensorFlow e assim vai, tá? Rodar em GPU também, para acelerar mais os seus processos, conectar com dados de base de dados, né? E aí vamos supor que você está usando o RapidMiner e fala, puxa, Fábio, eu não tenho um operador aqui para baixar do Facebook, né? Ou alguns dados, né? Puxa, como que eu faço? Você vai lá, existe uma coisa parecida com o App Store, o Google Play, né? Quem tem Android, iOS, né? Você pode baixar seus operadores, né? Então, a vantagem de você ter 600 mil usuários é que, fora os usuários, tem os desenvolvedores, né? Tem vários aí que eles fazem, né, aquelas caixinhas, colocam lá, disponibilizam para download. Então você consegue fazer download também, ou vocês mesmos podem desenvolver isso em Python, em R, em Java, né? E você também pode desenvolver alguma coisa para o Optiminer, que é uma plataforma aberta, né? Então é muito fácil mexer com ela, tá? Então, aqui já é uma visão mais extensa, que é o seguinte: o que eu mostrei para vocês é esse daqui, ó, o Optimine Studio, tá? Onde você consegue fazer tudo aquilo que eu mostrei. Fora isso, existe também, você consegue colocar isso em um ambiente cloud ou servidor, tá? Então, que existe o Optimine AI Hub. É praticamente a mesma coisa, só que eu estou rodando isso tudo agora num servidor, né? Ou seja, um cloud, um servidor físico de vocês, e aqui existe, obviamente, né, uma arquitetura para servidor, em que você consegue organizar os processos, você consegue criar o Job Agent, né, ou seja, você criar filas de execução para você não entupir o seu servidor. Isso é uma série de formas aqui de trabalhar com o ambiente servidor. Então, real-time scoring, né, então, se você tiver necessidade de a cada segundo gerar uma previsão, precisa ter aqui um modo de servidor que ele automatiza tudo isso, tá? Você também tem a conexão com o REST API, então, ou seja, já abre aí infinitas possibilidades, né? Eu quero conectar o RapidMiner ao meu site, porque o meu site está conectado ao ambiente cloud, que está conectado ao RP, sei lá, né? Você consegue, tá? Então, porque ele trabalha com REST API. Trabalha com Docker, Kubernetes, aí já mais para quem é de TI, né? Mas o AWS também, né? O Azure, enfim, né? Então, você consegue, né, usufruir aqui, expandir as possibilidades usando aqui o ambiente servidor também com o RapidMiner, tá bom? E é isso, pessoal. E aí, para finalizar, né, o que eu incentivo vocês? Baixem o RapidMiner, porque ele tem uma versão gratuita, tá? Que vocês permite aí, tem uma limitação até 10 mil linhas, porém, para brincar um pouquinho, para vocês verem como funciona, né? É bem legal. Para quem é de empresa que está assistindo aqui o webinar, fique à vontade também, podem nos contatar para fazer uma prova de conceito, né? Então, a gente pode usar os dados da empresa de vocês, né? A gente joga tudo no RapidMiner, faz umas brincadeiras, faz uma POC de manutenção preditiva, que seja, né? E a gente consegue aí gerar resultados para vocês avaliarem, né, o potencial da ferramenta, ao invés de vocês terem que vocês mesmos baixarem, fazerem tudo isso. Então, a gente pode fazer esses POCs bem tranquilo para a gente, tá? E como vocês viram, assim, é um custo-benefício muito grande, né? Então, quem tiver interesse em também cotações e tudo mais, fique à vontade, vou deixar meus contatos aqui ao final, tá? Mas é uma plataforma extremamente com ótimo custo-benefício, tá? Vai acelerar muito o processo de aprendizagem dos processos dos projetos que vocês têm de aprendizagem de máquina, né? Fora os benefícios do projeto, né? Que é ter uma accuracy muito boa nas suas previsões, diminuir o scrap, diminuir a incidência de quebras de máquinas. Isso eu estou falando só no tema de manutenção preditiva, tá? E é uma solução completa, porque vocês viram que a gente fala que é uma plataforma, vai de ponta a ponta, desde a captação de dado até o deployment, né? E nesse miolo aí, você vai aprender modelos, vai ver dashboards, vai conectar com diversas outras aplicações que vocês quiserem, tá? E é uma ferramenta só que a gente está falando, tá? Não são 200 milhões de ferramentas, todas elas consolidadas em uma, não. É uma ferramenta em que você não precisa de nenhuma outra, né? Ou seja, a gente fala que não é uma coxa de retalhos, né? Então, o que te garante aí uma estabilidade muito grande de ponta a ponta do seu processo. Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí bastante o webinar, tá? Deixo aqui meus contatos e agora vamos para as perguntas, tá? Fiquem à vontade, se vocês têm alguma pergunta, enfim, né? Fiquem à vontade aqui para colocar no chat, ou se vocês também quiserem abrir o microfone também,
não sintam-se envergonhados, tá? Eu deixei tudo desabilitado aqui para vocês ligarem o microfone também para quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Curiosidades, tá? Fiquem à vontade. Já vi que algumas pessoas já me mandaram alguns e-mails aqui. Legal, tá? Então, a gente responde aí os e-mails de vocês, depois dá uma olhadinha. Tá? É, ah, comentando aqui de cursos, tá? Na Bélgica nós temos duas modalidades de curso de Machine Learning, uma é mais básica e a outra intermediária, ok? Então, qualquer coisa, se vocês tiverem interesse, no nosso site lá tem programados cursos. Ainda esse ano, agora não lembro quais datas ainda tinham, tá? Talvez no começo do ano que vem, tá? Em janeiro. Mas dê uma olhadinha lá, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tá? Os cursos têm sido EAD, né? Até por conta aí da pandemia, né? Então, mas também se a empresa de vocês achar interessante fazer cursos presenciais, fica à vontade também. A gente tem feito também alguns cursos presenciais sem problema nenhum, tá? É mais a restrição aí da empresa, tá? É, alguma outra dúvida, pessoal? Não? Então é isso, pessoal. Meus contatos estão aqui, tá? Fiquem totalmente à vontade de mandar e-mail, tá? Ou se vocês quiserem ligar para a gente, tá? A gente vai ficar super feliz aí em escutar as perguntas de vocês, dúvidas, né? Feedback de vocês também, né? Aqui com relação à apresentação, tá? No nosso LinkedIn, sigam a gente, nosso LinkedIn, tá, pessoal? Temos LinkedIn, Facebook, enfim, todas as redes sociais lá praticamente diariamente a gente posta informações bem legais, cases, tá? É, é, Nosso site tem uma série de conteúdo bem bacana lá, que vai desde inteligência artificial até simulação, otimização. A vantagem de ser consultoria é que a gente tem muito tema para falar, né? Então, a gente tem bastante webinars gravados, tá? Então, fique à vontade, curtam a gente lá no LinkedIn, curtam a gente lá no Facebook, tá? E no Instagram também temos, né? No Instagram também temos lá a nossa conta. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Tenham uma boa tarde.